Olá a todos, aqui fala Miguel Fonte de Souza, terapeuta holístico, estudante já de medicina natural há muitos anos. Quero realmente ajudar as pessoas a terem mais saúde física, emocional, mental e estava aqui, tenho estado nos últimos dias realmente a ir bastante fundo aqui a algumas questões e têm-me vindo algumas lembranças do início, porque eu sempre quis que a abordagem à saúde fosse simples e natural e que tivesse resultados. Para mim é o que interessa, é que realmente hajam resultados. E, mas ainda mais porque realmente eu não queria ver pessoas da minha família a sofrerem de situações crónicas de saúde. E eu, infelizmente, tive de ver várias pessoas da minha família queridas, muito queridas, a morrerem de problemas crónicos. E eu, no fundo, sempre achei que havia algo mais. Então, ainda agora tenho alguns amigos meus que estão a sofrer com isso, estão a sofrer com alguns problemas crónicos. Isso dá cabo de mim porque realmente eu sei que há alternativas. Eu sei que há alternativas, na altura não sabia. E é essa uma história que eu realmente queria partilhar com vocês. Então eu lembro-me de alguns anos atrás, eu e a minha companheira, acho que tinha sido mais ou menos na altura da Páscoa, creio eu. Pronto, a família juntava-se, não é? Como é comum, e come-se aqueles pratos típicos. Eu, na altura, eu hoje em dia sou vegetariano, mas na altura ainda comia carne. E eu creio que foi um cabrito, mas nem foi na altura mesmo em que comemos. Acho que foi depois, quando acho que trouxemos comida para casa, que era uma coisa que é sempre bom, não é? Quem tem familiares, trazer comida para casa já feita, então na altura da universidade dava um jeitão. Mas eu lembro-me que naquele dia em que comemos aquilo, ficámos ambos muito mal dos intestinos, ficámos realmente muito mal e percebemos que tínhamos tido uma intoxicação alimentar. E eu não sei, acho que era cabrito, acho eu. E aquilo caiu-nos mesmo muito mal, pronto, tivemos diarreia e depois o pior, já pronto, a diarreia já é sempre mal, né? Tipo, quando há a dor envolvida houve muita dor, ok? Eu estava cheio de dor abdominal, completamente cheio de dor abdominal. E estávamos os dois já tipo naquilo lá, pá, há um dia e estávamos bastante desidratados e com dores. E depois estávamos os dois, ok? Estávamos os dois, então foi bastante incapacitado, tanto eu como a minha companheira. E dissemos, opá, temos de fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Então fomos ao hospital e passaram-nos antibióticos e creio que um daqueles antibióticos foi de certeza absoluta e é isso que eu também quero chegar. E alguns eletrólitos, que é tipo como se fossem tipo uma mistura de alguns minerais que o vosso corpo precisa para a desidratação, para hidratar. Nós estávamos mal, mas já estávamos a recuperar daquilo tudo. Já estávamos a recuperar. Pronto, já tinha passado, o pior já tinha passado. Mas pronto, fomos lá, não é? Porque tínhamos medo da infecção. Tínhamos medo daquilo que pudesse daí vir. E lembro-me que a minha companheira também estava mal. Estava com sintomas um bocadinho diferentes. Acho que diferentes também. E então já estávamos a recuperar e começámos a tomar o antibiótico. Pá, eu lembro-me de agarrar-me, passado tipo meia hora, lembro-me de agarrar ao estômago com umas dores, a minha barriga estava tipo toda contraída e eu não conseguia, era tipo quase como se os músculos da barriga estivessem todos contraídos. E eu antes não estava assim, mas foi depois de tomar, fiquei tão contraído e não estava a perceber o que é que estava a acontecer. E a minha companheira também ficou mal, ok, os sintomas eram diferentes dos meus, eram realmente diferentes dos meus, mas percebemos alguma coisa, pá, que era quase certeza que tinha sido aquela medicação que nos tinha posto mal. Pronto, percebemos então que algo se passava naqueles antibióticos. E percebi imediatamente que aquilo me estava a pôr pior. E estava mesmo a pôr pior porque eu estava mesmo muito mal. E eu não tinha tomado mais nada. E não tomei mais nada. Tomei aquele e pensei mesmo, pá, não, eu não vou tomar mais nada que eu acho que isto me fez muito mal.
E aquilo durou horas e horas e horas e foram umas dores, quase como se tivesse uma queimbra na barriga, mas durante um monte de tempo, pá, nunca tinha nada acontecido. Ou seja, eu que era a opinião, já há algum tempo, não é? Daquilo que se tinha passado com a minha família, era da opinião de ter uma saúde mais natural e via-me outra vez, tipo, pá, embatido novamente com o triste facto de só ter antibióticos para tomar e não ter mais nada a que recorrer. Não sei se vocês já passaram por isto, tipo, aquela sensação de pá, não tenho outra opção, é isto que vou fazer. Às vezes temos aquela intuição, pá, que isto não tá a fazer bem ou que isto não está a resultar e acabamos por fazer a mesma coisa. Só anos mais tarde, então, que eu vinha a descobrir através de um livro que se eu ajudasse, isto foi um grande reviravolta, se eu ajudasse o meu corpo a recuperar, ou seja, dando-lhe o que ele precisava, que era exatamente, neste caso, que eram probióticos, que são basicamente pequenos guerreiros que estão em toda a parte do nosso corpo e ajudam a combater as bactérias más, ok? O corpo conseguia curar-se ele próprio. E então eu pensei, então, mas será que isto é sempre assim? Logan Paul. Será que isto é sempre assim? Então se eu der as ferramentas ao meu corpo para ele se curar, será que ele realmente consegue curar-se? E foi esta questão que me ficou na cabeça, que foi, será que estou a fazer as coisas erradas? Então comecei a procurar mais sobre o assunto. Comecei a pesquisar sobre alternativas saudáveis aos medicamentos que dão e que dão o alimento ao corpo em vez de apenas tipo, bloquearem, não é? Que é o que faz, tipo, bloquearem os sintomas. Neste caso, os antibióticos que eles estavam a fazer era matar tanto as bactérias boas no meu corpo como as bactérias más. Só que veio com uma série de efeitos secundários que eu não estava à espera. Eu não estava à espera e nunca tinha experienciado aquilo. E então, assim, mas nem naquele dia, não é? Eu já estava a melhorar. Eu tomei aquele antibiótico, pá, e fiquei muito pior. Ou seja, eu pensei, será que se eu não fizesse nada, tipo, eu teria recuperado? Até isso me vai à cabeça, não é? Mas pronto, eu acho que devemos sempre fazer alguma coisa e devemos dar realmente as ferramentas para o corpo se curar mais rapidamente. E depois a grande questão, não é? O grande conflito tipo, na minha cabeça. Alguns de vocês não sabem, pronto, mas eu sou médico veterinário também, já não exerço. Neste momento sou terapeuta holístico e ajudo pessoas a tratarem da sua saúde. Mas eu estudei medicina, não é? Numa universidade convencional, tipo, e aquilo ia contra tudo aquilo que eu aprendi. E a cena era, então mesmo Miguel, agora vais contra tudo aquilo que tu aprendestes? Vais mesmo por aí? Era essa questão que eu fazia, tipo, vais mesmo por aí? É assim, eu não ia descartar, nem descarto tudo aquilo que eu aprendi, porque foi muito importante. Porque só assim é que eu consigo ver os dois lados, ok? Eu consigo montar o puzzle dos dois lados. Eu sei aquilo que é útil na medicina convencional, sei aquilo que não é útil na medicina convencional e isso para mim é uma maior vantagem, não é? É preciso ter coragem e realmente tive de ter coragem naquela altura para começar a fazer estas perguntas, não é? Porque é mais fácil tipo, nós ficarmos na nossa zona de conforto, embora seja doloroso, bastante doloroso, não é? Eu ia dizer como o caraças e essa é a palavra. Às vezes é doloroso como o caraças, mas pá, mais vale a dor, eu digo isto várias vezes, mas mais vale a dor tipo de crescer, não é? E tipo de sairmos da nossa zona de conforto, embora doa, e que foi o que aquele momento fez, não é? Deixou-me desconfortável porque eu não tinha opções naquele momento, mas do que um sofrimento para toda a vida, não é? Que é saber que realmente se calhar até há opções e estar a sofrer com isto, não é? Tipo, quem é que sabe a próxima vez do próximo antibiótico que eu fosse tomar, sei lá o que é que isso me ia fazer, que efeitos secundários é que me iria trazer, não é? Então comecei a perceber que eu não queria descartar as coisas e nem ia descartar porque acho que isso não faz sentido, ok? Eu não sou radicalista em nada, mas, e este é um grande mas, eu sabia que a partir daquele momento eu estava determinado a arranjar e a fazer uma abordagem natural em primeiro,
em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto lugar. E só depois é que iria para os químicos. E vocês perguntam, Miguel, então quantas vezes é que usaste mais algum químico desde esse ano? Já passaram cerca de 7 ou 8 anos. E vocês perguntam, Miguel, já me usaste mais algum químico na tua saúde? Não, nunca mais foi preciso. Nunca mais. Nunca mais foi preciso. Ou seja, aquilo que eu pensei que iria ser, obviamente, uma alternativa para de vez em quando, não é? Mas pronto, lá está. Fazer primeiro, experimentar e tal, mas sabia que se calhar as coisas não iam resultar, provavelmente, de vez em quando. Resultou. E pá, isso deixa-me super feliz, porque realmente às vezes vale a pena, às vezes, testarmos certas coisas, né? Às vezes vale a pena sairmos da nossa zona de conforto. E sobretudo agora, que vocês já me devem ter ouvido falar, mas que utilizo os óleos essenciais e utilizo-os muitas vezes então para combater infecções, ok? Quando estou, por exemplo, com uma dor de garganta, quando estou às vezes tipo a ficar com a garganta inflamada, já sei, não é? Antigamente a única opção que eu tinha eram anti-inflamatórios e antibióticos químicos. Hoje em dia sei que uso uma melaleuca, faço um spray de melaleuca ou com orégano, mando umas borrifadelas, aquilo imediatamente alivia e passado um bocado estou bem. Assim, nunca mais precisei de colocar. E eu confio nos óleos, porque eu sei que são naturais. E sei que os efeitos secundários não vão ser os mesmos. Vocês já leram, tipo, às vezes, tipo, os boletins, não é? Nós temos de ter muita atenção. O Alexander Fleming, que foi a pessoa que desenvolveu os antibióticos, ele dizia para vocês usarem os antibióticos, tipo, com muito cuidado. Com muito cuidado. Aquilo era para usar com muito cuidado, não era para usar, tipo, à parva. Era realmente uma opção que tinha e na altura precisávamos daquilo, não é? Houve alturas que se precisou daquilo. Mas também era uma altura que já que estávamos a perder muito o contacto com as coisas naturais e com o nosso conhecimento antigo. Portanto, vamos lá recuperar isso, malta. Vamos recuperar isto. Há aqui ferramentas naturais que estão aqui disponíveis há montes de tempo. Há muito tempo. Que já era falado até na Bíblia. Os óleos essenciais eram citados na Bíblia como uma opção. Já foi há muito tempo. E nós esquecemos disso. Portanto, este acontecimento, não é? Que poderia ter visto aquilo como um infortúnio, foi uma das coisas que mais me transformou a vida, porque me pôs a pensar por mim. Pôs-me a pensar por mim e pôs-me a decidir então ter uma abordagem natural e avançar para uma abordagem mais natural à minha saúde. Espero que tenham gostado, espero que tenham gostado desta pequena história. Ok, vocês vão me ver a partilhar cada vez mais este tipo de histórias, porque estou a preparar algumas coisas muito entusiasmantes agora aqui no futuro. Espero que tenham gostado, deixem aqui o vosso feedback, está bem? Sigam-me aqui no Facebook, partilhem esta história para alguém se for interessante. E até amanhã, obrigado por me ouvirem, está bem? E a minha história. Obrigado e até amanhã.